Marcos, capítulo 4, versículo 3, 5, 6, 17, 16 e 17. Vamos ler por partes. 4, Marcos 4, versículo 3. Então, Marcos 4, 3. Ouçam, o semeador saiu a semear. Palavra do Senhor Jesus, tá, queridos? Ele contou essa parábola. Versículo 5. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. E logo brotou, porque a terra não era profunda. Versículo 6. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Agora Jesus explica essa parábola no versículo 16 e 17. Então Jesus contou a parábola, a historinha, e fez a aplicação para a nossa vida. Isso aqui é o mais interessante. Jesus diz assim, ó, outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Já está falando de gente, nós. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Amém? Irmão, Jesus começa dizendo aí no versículo 3, ouçam, o semeador saiu a semear. O semeador é todo aquele que prega ou ensina a palavra de Deus. A semente é sempre boa. A semente é a palavra de Deus. Os solos aqui, ou os terrenos em que essa semente foi semeada, representam os vários tipos de corações ou ouvintes. Os solos, aonde a semente cai, né? Os solos representam o meu e o teu coração. E o resultado de cada semeadura simboliza as várias respostas que as pessoas dão à palavra de Deus. Como a pessoa se comporta de acordo com aquilo que ouve. Eis a questão, né? E Jesus disse que essa semente que estamos tratando aqui caiu em solo rochoso, com pouca terra. Solo rochoso com pouca terra. E interligando esses três evangelhos, né, porque Mateus, Marcos e Lucas, os três contam essa parábola e explicam. E quando interligamos e comparamos os detalhes de um com o outro, podemos dizer, né, que uma parte da semente caiu em solo rochoso, fazendo um apanhado geral, onde a terra era pouca e logo nasceu por falta de profundidade. Saindo, porém, o sol a queimou, e por não ter raiz e nem umidade, secou-se. Explicando a parábola, Jesus disse que o que foi semeado em solo rochoso é o que ouve a palavra e a recebe com tristeza? Não, recebe com alegria, cheio de empolgação. Menos um ponto. Cheio de empolgação, mas não tem raiz em si mesmo. Creem que por um pouco de tempo. E quando chega a angústia, quando chega a perseguição, quando chega a provação por causa da palavra, o que acontece com a pessoa? Ela se desvia. Ela apostata da fé. Abandona Jesus. E às vezes continua na igreja, mas abandona Jesus. E essa palavra é muito, mas muito atual. Como temos, queridos, desviados em nossos dias? Como temos pessoas escandalizadas e ofendidas esses dias? E eu não digo só membros de igreja, pastores desviados, pastores pregando heresias, pastores que antes, 20 anos atrás, foram referências, né, a nível de teologia, de ortodoxia, de fidelidade bíblica, mas que hoje pregam verdadeiras heresias, fazem apologia à imoralidade, coisas doidas, né? Pessoas que um dia estiveram aqui na igreja, louvando, adorando, buscando a Deus, mas que hoje se encontram afundadas no pecado, afundadas na incredulidade e no mundanismo. E, queridos, se não vigiarmos, podemos nos unir a eles nos próximos dias, nos próximos meses e nos próximos anos. Que Deus tenha misericórdia de nós somos melhores.
Nessa minha caminhada, muitos já ficaram pelo meio do caminho. Muitos já estão no inferno. Porque até gostavam de ouvir a palavra. Gostavam de um bom sermão. Gostavam de ir aos cultos. Mas os problemas vieram como uma avalanche sobre a sua alma. E ela não resistiu. Agora, que tipo de terreno é esse aí mencionado por Jesus? É um terreno bom. É um solo bom. Só que não tem profundidade. A imagem aqui, queridos, é de sementes caindo sobre uma área cheia de pedras e por cima dessa área, né, uma fina camada de terra espalhada. Essa é a imagem que esse texto passa. Ou seja, a superfície desse solo é boa, mas logo abaixo tem pedras, calçada, concreto. Concreto, literalmente. Diguinho, como o Carlos está aí lá fora? Ah, tá ali? Eu pensei que estava na portaria. Desculpa, irmão. Está bem escondidinho aí. Então, a superfície desse solo é boa, mas logo abaixo tem pedra, calçada e concreto. Por exemplo, se você fizer uma calçada num campo, né, espaçoso, aqui mesmo na igreja, já está tudo calçado, colocar 20 centímetros de areia da melhor qualidade, colocar ali e jogar uma sementezinha ali de talvez pé de manga, ela até vai crescer alguma coisa. Deve crescer, eu não entendo de pé de manga, né? Não sei como se planta, o tempo que planta, o tempo que leva para crescer, mas vai crescer, vai aparecer alguma coisinha. Mas ela vai parar no meio do caminho, quando encontrar aquele concreto, quando encontrar um piso. Agora, quais as lições podemos aprender com esse tipo de ouvinte? Eis a questão. Prática para a nossa vida. A primeira lição, queridos, é que não basta ser um bom ouvinte da palavra. É preciso e é necessário ser um exímio praticante da palavra. Não basta ser ouvinte. Versículo 16, Jesus disse assim, ó, outras como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Cheio de entusiasmo, cheio de emoção. Esse é um bom ouvinte, não tem como negar. Gosta da palavra, gosta de ler a Bíblia. Infelizmente não são todos os crentes que gostam de ler a Bíblia, mas esse aqui gosta de ler a Bíblia, gosta de ouvir sermões. Nem todo crente gosta. Eu amo. Eu acho saudável ouvir boas mensagens, não só dos nossos pregadores aqui, da nossa igreja, outras referências boas que nos ajudam, né? E ele aqui não só ouve, mas ouve com alegria, diz o texto. E como já disse, não há nada de errado em gostar da palavra de Deus. Não há nada de errado em ouvir bons sermões. Particularmente, eu amo ler a Bíblia e ouvi-la sendo pregada. Amo. Sempre foi, vou dizer, um hobby, né, na minha vida, mas sempre foi a parte mais gostosa para mim no culto. É bom louvar, adorar, orar, mas a palavra sempre para mim foi aquela expectativa, né? Há 20 e poucos anos atrás eu alugava fitas de VHS, alugava para ouvir mensagens, porque eu não tinha disponibilizado no YouTube, alugava, tinha lojas, locadoras, né? Tinha programa na televisão, Biana gravava para mim mensagens do pastor Edson Regustini, da Igreja Bíblica da Paz de São Paulo, e ali eu chegava na expectativa de ouvir uma boa mensagem. Você tem como ligar para mim? Rapaz, estou sentindo um calor danado, agora fui ver o ventilador de miséria. Que covardia comigo. Que maldade. Não temos que orar, mas o inimigo está furioso. É sério, queridos, é sério. A luta, a batalha espiritual está grande. Está grande. Temos ouvido de casos aí de situações difíceis. Vamos intensificar a nossa vida de oração. Amanhã mesmo, abrindo um parênteses na mensagem, vamos estar começando um período de jejum de 7 dias. Se você puder entrar nesse propósito conosco, você abre mão de um alimento. Pode ser o café da manhã. Pastor, eu vou nesse momento. Pastor, não é difícil deixar de tomar aquele cafezinho, aquele pãozinho quentinho. É uma luta. Então abre mão do almoço. Pior ainda, pastor. Almoço? Eu vou morrer. Então café da tarde não dá. À noite, janta? Meu Deus. Calma, irmão.
abre mão de algo, em nome de Jesus, jejum e café da manhã, ou almoço, ou café da tarde, ou a janta, entre nesse propósito, pelo bem da tua alma, pelo bem da tua família, entre nessa batalha. Então, voltando aqui ao assunto, eu sempre gostei de pregação, sempre amei. Hoje nós temos um avanço da tecnologia, você pode escutar os melhores pregadores do mundo no YouTube. Você pode escutar o Billy Graham, o maior evangelista do século XXI. E é muito complicado hoje pregar a palavra. A concorrência é desleal. Concorrência, queridos. Na minha época de convertido, eu tinha que ouvir somente o meu pastor. De 20 anos atrás, não era pastor Alan não, antes. Então, eu não tinha opção. Eu só tinha aquele tipo de alimento. Hoje em dia você tem até um excesso de alimento. Mas é bom, é saudável. Muitos expositores bons da Bíblia. E como já disse, não há problema algum em gostar de ouvir uma boa palavra pregada, ou uma boa mensagem lida. A Bíblia, na voz de Cid Moreira, por exemplo, irmão, você viaja ali. A narração que ele faz, pastor, não sei ler. Não, está lavando louça? Bota lá. Está lavando o carro? Não perde tempo só lavando o carro. Junta o último agradável, né? Que bênção. Poxa, vai lá, bota o carro 2 horas alisando o carro. E a mulher fica olhando ali. Caramba, queria ser esse carro. Brincadeiras à parte, tá, queridos? Aproveita o tempo para se edificar. Seja com a Bíblia lida, seja com uma boa pregação. Coloca em dia as mensagens aqui da igreja, por que não? Estamos dando estudo de Tiago. Parou nessa semana agora, deu aí uma entravada, mas já está 6 mensagens, se não me engano, sobre Tiago. Está toda listada no canal. Coloca, ouça, aprenda. E eu penso que é melhor ouvir um bom sermão do que perder tempo com noticiários sensacionalistas. Bem melhor. É melhor ouvir um sermão do que assistir uma novela. Vai perder 2 horas ali, sem nada de edificante. E torcendo para que haja uma traição, um assassinato e coisa do tipo. É melhor, ou 1000 vezes melhor, ouvir uma pregação que vai nos ensinar um pouco mais da Bíblia, do que, às vezes, assistir um filme de 2 horas, com cenas de sexo, de assassinato, violência e tantas outras coisas. Então, um sermão tem o poder de mudar uma vida. Amém, Jesus. Transformar uma família e restaurar até uma igreja. Um sermão. E a história mostra isso. Um sermão pregado que transformou uma nação. Portanto, temos que receber a palavra de Deus, sim, com prazer, com alegria, com júbilo. Mas um detalhe a ser observado é que o ouvinte superficial aqui, ele difere um tanto quanto o ouvinte endurecido, que é a primeira, ou o primeiro solo, anterior a esse aqui. O ouvinte endurecido, ele é insensível à palavra. Ele não recebe, não há emoção, não há júbilo. Só existe frieza. O ouvinte endurecido é aquele que a semente da palavra cai e não encontra lugar. A pessoa está na igreja, mas ela é resistente. Ela está aqui, mas não está aqui. Ela está aqui, mas a cabeça dela está voando, está longe. No que vai ter que pagar amanhã, nos afazeres do amanhã, ou na janta quando chegar em casa. O que eu vou comer? O que eu vou ver? Vou botar a reprise do Fantástico, show da vida. A pessoa está aqui, mas não está aqui. Porém, no coração aqui superficial, encontramos o quê? Prazer e alegria em ouvir o Santo Evangelho. Ponto positivo. É bom, não é errado. No entanto, a mera apreciação de sermãos não é sinal da graça de Deus, queridos. Não é sinal da graça de Deus. Podemos ouvir um sermão com prazer, enquanto que a impressão produzida em nós é apenas temporária e de pouca duração. Pastor, que palavra! Aí chega a noite, o que eu preguei? Não lembro. Brincadeira, às vezes você não pode não lembrar, mas te alimentou. Você não sabe, não lembra o que você almoçou ontem. Eu não lembro o que eu almocei ontem. Mas o que eu almocei ontem está servindo de nutrientes hoje ainda. Tá? Mas eu falo no sentido de a pessoa ouviu, mas não praticou. Ouviu, mas não está nem aí. Então,
durante todo o tempo pode não haver raízes profundas em nossa alma, né? De maneira que o primeiro vento frio de oposição ou tentação pode fazer secar a nossa aparente conversão. A pessoa se empolga, ela está recebendo alimento. E como o pastor Alan certa feita falou para minha mãe no momento de luto: Dona Aparecida, tudo que você tem ouvido ao longo dos anos na igreja, isso tem que servir agora de alimento para esse momento difícil. E é para isso, queridos, que nós aprendemos. Aprendemos aqui hoje para colocar em prática amanhã. No dia a dia, lá na sala de aula, como aluno, como professor, lá no trabalho, lá na lida, lá na padaria, como é o caso do Carlão. Cada um tem o seu dia a dia e aonde colocar em prática, mas sempre na dependência do Espírito Santo. Então guarde isso. Não somos salvos simplesmente por responder a um apelo para receber Jesus como Senhor e Salvador, ou por fazer uma oração de arrependimento. Não sou contra, queridos, os apelos ou convites feitos na conclusão do sermão. Não temos essa prática. Eu acho prática saudável. Porém, muitos daqueles que levantam a mão para Jesus, num culto, num final de culto, num piscar de olhos, afastam-se de Jesus. Levantam a mão para Jesus aqui, mas saem da igreja, está usando a mão para outras coisas. Portanto, uma profissão de fé superficial e rasa não é garantia de uma fé verdadeira. Agora, qual o problema desse tipo de ouvinte aqui? É praticar pouco. Ele ouve muito e exercita pouco do que ouve. E eu te pergunto, você se alegra em ouvir a palavra de Deus? Eu me alegro, não sei se você gosta. Eu me alegro, eu gosto, eu tenho prazer na lei do Senhor, e nela procuro meditar dia e noite. Eu me alegro em ouvir a voz de Deus, seja numa pregação ou numa leitura bíblica. Isso é bom, é gostoso, querido. Você está ali numa necessidade, numa expectativa, né? Precisando de uma direção, e você abre a Bíblia, de repente numa leitura normal que você faz da Bíblia, no nosso cronograma, ou o teu cronograma, a tua maneira de ler, e você sente Deus falar. Ou então uma pregação. Quantas vezes pessoas já falaram comigo, antes do culto queria falar comigo no final, e a própria mensagem já deu um direcionamento para a pessoa, e ela diz: não, Deus já falou comigo através da mensagem. Isso é bom. Isso é bom. A emoção, com certeza, é um elemento importantíssimo na vida cristã. É bom sentir a presença de Deus. Porém, só emoção, alegria e o prazer em ouvir a palavra de Deus não bastam. Não é o suficiente. Temos que tomar o cuidado, queridos, em não sermos crentes de momento. Crentes somente emotivos. Até porque muitas pessoas têm prazer em ouvir sermões nas quais a verdade ela é fielmente exposta. Ela é explicada, ela é aplicada. E elas falam com aparente alegria, de entusiasmo sobre a doçura do Evangelho. Ficam encantadas com aquilo que ouve, né? Porém, infelizmente, muitas vezes não há instabilidade no cristianismo dessas pessoas. E em nome de Jesus, não assuma no sentido de: essa palavra para mim, eu sou esse e eu vou desistir de vez. Eu vou ser o cumprimento dessa palavra. Em nome de Jesus, não aceite isso. Não é esse o objetivo. O objetivo é nos colocar no trilho. É sentir emoção, sim, mas nos firmar na rocha que é Jesus. Muitos, infelizmente, são semelhantes àquela planta que nasceu num dia e morreu no outro. Lá no livro de Jonas, lembra? Nasceu um dia e morreu no outro. Deus a fez nascer e Deus a matou. Irmãos, crentes que nascem no fogo do entusiasmo geralmente morrem no fogo das provações. Nascem num dia, morrem no outro. E é claro que nem todos que gostam de ouvir a palavra possuem um coração superficial. Porém, muitos ouvintes são apenas crentes de momento. E que Deus nos livre de sermos assim. A segunda lição que eu aprendo aqui é que sem raiz profunda, a nossa vida ela é rasa, superficial. Uma vida sem frutos, sem graça.
Jesus disse que muitos, por não terem raízes profundas em si mesmos, creem por algum tempo e depois se desviam. Lucas diz que creem por um tempo, mas logo se desviam. Marcos diz que são crentes temporários. Então, quando interligamos um com o outro, é interessante. Crentes temporário. São crentes diaristas, sem compromisso com o patrão do céu. O diarista aqui da terra não tem compromisso com o patrão. Ele dá ali trabalho 2, 3 dias, não tem um compromisso certinho no sentido de a semana toda. E tem crente diarista também. A grande verdade é que existem crentes que mais parecem plantas aquáticas, que são levados por toda parte de acordo com o vento, de acordo com as ondas. Irmãos, o que sustenta uma árvore? Guardem isso. Não são os galhos, as folhas, os frutos e nem o tronco. O que sustenta uma árvore são suas raízes. E raiz fala de quê? Fala de estabilidade, maturidade. Raiz fala de perseverança, de ser chato, de galocha, no sentido de, Senhor, não te largo, doa o que doer, eu vou até o fim, até que a morte me separe de ti. E é claro que nem a morte separa o crente de Deus. Amém. Pode separar o casal, né, um do outro, mas não de Deus. Queridos, não vemos a raiz de uma árvore, vemos? Mas sem raiz a árvore cai, e cai feio. A parte mais importante da árvore é o sistema de raiz, a parte que ninguém vê. E a parte mais importante da nossa vida é o sistema de raiz, a parte que só Deus vê. Só Deus vê. A raiz espiritual na vida de uma pessoa fala de quê? Do seu devocional com Deus, que ninguém vê. E ninguém precisa ver. Ninguém precisa ver. Fala da nossa dedicação à palavra, que ninguém vê, ninguém sabe. Raiz fala também da profundidade de consagração, por meio de oração, jejum, choro, arrependimento. São coisas que ninguém vê e nem precisam ver, mas que precisamos ter em nossas vidas, se quisermos aprofundar as nossas raízes, para a glória de Deus. Agora, o crente que só ora em público, só jejua quando é convocado, só vai à igreja por pressão ou convocação, né? Que só lê a Bíblia por obrigação, porque tem que ler, tem que bater a meta, eu tenho que seguir a cartilha. Meu irmão, é um crente superficial, sem estabilidade. E Deus não força ninguém. O Espírito Santo nos convida a uma vida profunda, amém? Só que ele não força. O diabo, ele arromba a porta. O Espírito Santo convida e bate na porta do nosso coração para uma vida mais profunda. Agora, o segredo da nossa estabilidade espiritual é a nossa intimidade com Deus. A vida secreta com Deus é a garantia de uma vida pública vitoriosa. E é nessa intimidade que encontramos forças, alimento e estrutura para suportar, queridos, os vendavais da vida que vêm. Os vendavais nem sempre são externos, às vezes é na nossa alma, no nosso coração. Né? Ninguém se converte a Cristo e no dia seguinte já está firme e constante. Até porque a raiz leva tempo para se aprofundar. Leva tempo. Me lembro, por exemplo, já disse algumas vezes, do bambu chinês. Depois que a semente é lançada, o que se vê por 4 anos é um pequeno broto insignificante. Não aparece, mas por baixo da terra está ali se aprofundando as suas raízes. Portanto, no 5º ano, o bambu chinês começa a crescer e chega até 25 metros de altura. Mas 5 anos levaram para aprofundar as raízes. Talvez seja o tempo de um crente aprofundar as raízes. Só que muitos já estão com 30, 20 e na superfície. Então, meu amado, aprofunde suas raízes. Amém. Busque a Deus com mais intensidade. Jejue regularmente e leia a palavra de Deus diariamente. Amém. Não deixe de congregar, como é costume de alguns. Procure, se pode estar na quinta, domingo, procure estar todos os cultos, se possível. Isso é o que? É alimento para encararmos os desafios da vida.
Não pode vir na quinta. Meu irmão, você tem que ter intimidade em casa, no lar. Até porque é no lar, é no seu íntimo que você aprofunda as raízes. Aqui é só para botar mais fogo, né? Mais combustível, para que você busque mais Deus em casa, no lar. Agora, sabe qual a função da raiz? Buscar nutrientes necessários para a sobrevivência da planta. Assim como a planta, nós precisamos buscar nutrientes na palavra de Deus, que é alimento para a nossa alma. Precisamos buscar intimidade com Deus para que possamos resistir ao dia mau. E o dia mau vem. Pastor, não quero, repreendo, não aceito essa palavra. Mas vem, querendo ou não. Precisamos vigiar e orar para não cairmos em tentação. Resumindo, o que cria raízes em nossa vida? Arrependimento diário e verdadeiro. Uma confissão profunda de todos os pecados a Deus. Não esconder nada dele. Não esconder nada. Uma predisposição em obedecer a Bíblia em tudo. Se a palavra de Deus me ensina a perdoar, eu perdoo. Se me ensina a orar pelos inimigos, eu vou orar pelos meus inimigos. Na verdade, o crente não teria nem que ter inimigos. Mas às vezes você não tem, mas eles são teus inimigos. Se a Bíblia me ensina a orar e jejuar constantemente, eu oro e jejuo constantemente. Se me ensina a contribuir, eu tiro as minhas primícias, contribuo na palavra, na igreja. Se me ensina a orar uns pelos outros, eu oro. Se me ensina que eu devo ser cheio do Espírito Santo, eu preciso buscar isso e pedir isso. Amém. Senhor, me enche da tua presença. Amém. Eu quero ser uma bênção em tuas mãos. Essas e tantas outras coisas, queridos, vão aprofundando as nossas raízes. Mas quando só há empolgação, entusiasmo e alegria de momento, passageiro, essa pessoa fica vulnerável. E vulnerável a se desviar da fé, a retroceder e a se perder. Repito, não são poucos que um dia estiveram adorando, amando a Jesus, mas que hoje estão no inferno. Outro detalhe, as raízes protegem a semente do calor do sol. A raiz protege as sementes do calor do sol, ou a planta quando cresce. Né? Uma planta para crescer de maneira saudável, queridos, ela precisa de quê? De boa terra, água em abundância e precisa de sol. Os 3 elementos básicos. Só que a semente do nosso texto aqui caiu num local em que tinha pouca terra. Não é isso? E mesmo sendo regada com bastante água, a planta não vingou, porque não conseguiu aprofundar as suas raízes. Então, por falta de raiz, o mesmo sol que devia produzir vida, gerou morte. O sol que devia produzir vida, gerou morte. O sol que devia fazer a planta crescer, queimou a planta, porque não tinha raiz. O mesmo sol que é fonte de vida para uma planta enraizada, é instrumento de morte para aquelas que não têm raiz. O mesmo acontece no mundo espiritual e na nossa vida. E guarde isso. A mesma perseguição, tribulação, tentação e problema que fortalece o crente enraizado, leva o superficial à apostasia, ao desvio, a abandonar tudo, perder tudo. Amado, Jesus é o sol da justiça. Ele é a luz do mundo. Jesus produz vida e vida em abundância. Uns recebem a sua luz, crescem e frutificam. Outros, mesmo estando expostos a essa luz, luz divina, morrem. Como está o solo do nosso coração? Como está o solo do teu coração? Você tem crescido espiritualmente e produzido frutos para a glória de Deus? Ou a cada dia se torna mais seco, mais queimado, mais duro, mesmo ouvindo constantemente a pregação da palavra ou lendo a Bíblia? A pregação da palavra de Deus tem te matado ou tem te edificado? A palavra de Deus tem moldado o seu coração ou tem feito com que ele se endureça mais e mais? Só você pode responder. O meu desejo é que você esteja crescendo, amadurecendo dia após dia. Amém. E talvez não sirva para ninguém aqui essa mensagem, vai ser para quem vai ouvir. Na verdade não está nem sendo gravado. Então é para nós. Hã? O áudio? Então tá bom, vai no áudio mesmo.
Então, queridos, quando não aprofundamos nossas raízes, ficamos vulneráveis às tempestades que nos assolam. Quando não aprofundamos nossas raízes, somos queimados pelo sol das tribulações. E o calor aqui, Jesus disse que são as tribulações da vida. Um crente sem raiz é um crente sem vigor. Um crente sem raiz é um crente sem estabilidade. Um crente sem raiz é um forte candidato a se desviar da fé. Ele fica à mercê das condições climáticas e espirituais. Lutero chegou a chamar esse crente de volúvel, que se vira conforme o sopro do vento. Vai para um lado, vai para o outro. Isso explica, querido, por que alguns cristãos não perseveram. Sua fé é fraca, seu entendimento é insuficiente e a sua decisão muitas vezes não é sincera. Muitas vezes é de momento. Por outro lado, temos que ser crentes firmes e não volúveis, com raízes e não superficiais, com a ajuda do Espírito Santo. Jesus disse, que o sol aqui simboliza as tribulações, a angústia, a tentação e a perseguição por causa da palavra. Quem disse foi Jesus. A mesma palavra que a pessoa aceitou com alegria, agora aqui é a causa da sua provação e tribulação. Jesus é a palavra de Deus, queridos. Ele nos alertou: no mundo tereis tribulações. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Agora, se mesmo recebendo a verdadeira palavra de Deus, uma pessoa que se desvia na hora das lutas e tribulações, o que será daqueles que recebem um outro evangelho? Estamos falando aqui da verdadeira palavra. A pessoa recebe essa palavra e se desvia. O que será daqueles que recebem um outro evangelho, que não é o evangelho da Bíblia? Tem igrejas chamadas evangélicas que não pregam o evangelho, pregam um outro evangelho que não é o evangelho verdadeiro. E o apóstolo Paulo disse que seja amaldiçoado quem pregasse esse tipo de mensagem. O evangelho da prosperidade, o evangelho da saúde, o evangelho do sucesso, tudo isso é outro evangelho. E muitos abraçam essas mensagens como verdades absolutas e ficam frustrados quando aquilo que ouviram não acontece. Frustrados, literalmente desanimados. Ouvem que sempre é a vontade de Deus curar. Só que em vez da saúde plena prometida, a pessoa cai doente e às vezes morre. Em vez da prosperidade tão sonhada e buscada e prometida em muitos públicos, a pessoa encontra escassez, às vezes desemprego. Em vez do sucesso prometido, a pessoa experimenta o desprezo e a vergonha. O falso evangelho. Então, o sol das provações vem sobre todos. As lutas e doenças vêm para os superficiais e vêm para os enraizados. O desemprego e a perseguição vêm sobre os crentes de momento e sobre os crentes firmes. Porém, um se fortalece na prova, o outro se desvia na luta. Um se fortalece dia após dia, o outro se enfraquece até se desviar de vez. Alguns, por falta de raízes profundas, por falta de um conhecimento profundo das Escrituras, por falta de uma vida profunda de oração e jejum, se desviam, queridos, e voltam atrás, retrocedem. Detalhe, quem disse isso foi Jesus. Tá? Foi Jesus. Jesus falou que o desvio da fé é uma realidade triste para muitos. Não vou entrar na questão se o que desviou era salvo ou não, mas que se desviou, desviou. O apóstolo Paulo também ensinou esse tema. 1 Timóteo 4:1, já estou terminando. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Apostatar da fé é desviar da fé. É abandonar o que antes cria. Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos homens que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Então, segundo esse texto aqui, quando é que a apostasia acontece? Nos últimos tempos. É o nosso tempo. Estamos nesse tempo. A causa do erro, segundo o texto, é a existência de falsos mestres usados pelo diabo para ensinar o engano.
Queridos, o diabo é um tentador e ao mesmo tempo um enganador. Ele tenta as pessoas ao pecado e as seduz ao engano. Essa é a função do diabo, matar, roubar e destruir. Ele usa pastores, ele usa apóstolos, bispos e outros para enganar aqueles que não têm uma vida profunda com Deus. Só temos uma opção, vida ou morte. Ou aprofundar nossas raízes com a vida devocional profunda, ou ficar no raso e sermos enganados pelo diabo. Temos que viver mais de convicções do que de emoções. Temos que ouvir mais a voz do dever do que a voz das inclinações. Temos que confiar mais em Deus do que nos nossos sentimentos, mais na palavra do que no nosso coração. Sabe por quê? Porque o homem, a mulher, o jovem, a criança, que confia de verdade no Senhor, mesmo em meio a turbilhão, mesmo em meio aos problemas, ele floresce e ele dá fruto para a glória de Deus. Mesmo em meio às lutas, não desfalece. Mesmo em meio às perseguições, a calúnia, a aprovação, ele não se desvia. Jeremias 17:8 diz assim: bendito o homem, mulher, jovem, adolescente, criança, bendito o homem, sentido genérico, que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. E eu te pergunto, mais uma vez, você é um crente de momento, só de culto, ou é enraizado na palavra da verdade? Vamos ficar de pé. Vá para casa com essa pergunta. Não se desespere se a pergunta for, ou a resposta for, sou crente de momento, pastor. A motivação não é te levar para baixo, mas te levantar, te incentivar, te motivar. Não motivação humana, mas na palavra, dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Não recue, não abandone o barco. Não olhe para trás. Se tiver que olhar para trás, lembre-se da onde Jesus te tirou. Somente isso. Mas não com saudade. Oremos. Pai amado, em nome de Jesus, carecemos de Ti, Senhor. Sem Ti nada podemos, sem Ti nada fazemos. Somos carentes. Precisamos, Senhor, ter nossas raízes aprofundadas. Eu sei que quem nos convence a buscar mais essa profundidade é o Teu Espírito Santo. Mas muitas vezes, Senhor, nós somos teimosos. Muitas vezes nós resistimos à Tua voz, que bate à porta do nosso coração, nos convidando a uma vida mais profunda, a uma vida de oração. O Teu Espírito Santo constantemente convida muitas irmãs para aprofundarem a vida de oração junto com as irmãs no Google Meet, mas muitas não atentam à voz do Espírito Santo. Senhor, tem misericórdia de nós, dá-nos uma oportunidade nova de voltarmos, Senhor, a edificar nossa vida, a aprofundar as nossas raízes, a buscar a Ti com mais intensidade, com fervor, com prioridade, Senhor. Ah, Senhor, se todos nós buscássemos a Ti como buscamos dinheiro, como buscamos, Senhor, o pão de cada dia, seríamos um instrumento poderoso, Senhor. Porque muitos dão tudo de si para esse mundo, que tudo vai ficar aqui, e pouquíssimo para a Tua obra. Tem misericórdia de nós, Senhor. Chacoalha nosso coração, muda a nossa história, restaura a nossa vida. Ajuda-nos a ser como a nuvem, Pai, que não está tanto lá no céu, mas também não afundada na terra. Equilibrados, Senhor. Temos que trabalhar sim, temos que ganhar o pão de cada dia, temos que nos dedicar sim. Se puder ter um salário melhor, amém. Mas que não deixemos a Tua obra, a nossa devocional, os nossos compromissos contigo e com a Tua causa. Em nome de Jesus.